Primeiro ano, tudo bem? Turma, vamos dar seguimento aos nossos estudos, tá? Nessa semana, eu vou retomar com vocês o capítulo de populações da apostila 1. Por quê? Porque algumas pessoas pediram para a Gisele para eu ir mais devagar. Então, a partir de hoje, eu vou fazer isso, tá? Eu vou retomar os assuntos bem devagar para a gente realmente entender. Tudo bem? Então, para quem leu aquele capítulo, bastante coisa vai ser reaproveitado nessa aula. Para quem não leu, é hora de aprender, tá? Vamos falar sobre populações, tá? De um ponto de vista quantitativo, tanto fazendo continhas, analisando numericamente as populações, quanto do ponto de vista qualitativo, analisando gráficos. Então, há como estudar as populações, tanto quantitativamente como qualitativamente. Primeira coisa, o que é uma população? Biologicamente, população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam uma área. Por exemplo, uma plantação de milho, só tem milho, são todos da mesma espécie, milho. Ali eu tenho uma população. Outro exemplo, seres humanos dentro de uma igreja. Se houver somente seres humanos, ali é uma população, ok? Bom, definido população, vamos lá. Uai, gente, foi lá pro final. Peraí, o que aconteceu? Vou dar um ESC aqui. Ah, não, tá certo. Tô dormindo, tá? Voltando. As populações, elas interagem entre si e também elas lutam pela sobrevivência. Isso é óbvio, né, turma? Qualquer ser na natureza, todos os dias ele está lutando pela sua sobrevivência. Um exemplo é a relação predador-presa. Vamos imaginar aqui o predador, a onça, a presa, uma capivara. Um exemplo bem brasileiro. Eles estão lutando pela vida, pela sobrevivência, tanto o predador quanto a presa. E ainda em sala de aula, nós vimos que um regula o tamanho do outro. Essa relação predador-presa, ela regula o tamanho das populações. Nós falamos o seguinte, que num gráfico de relação predador-presa, o número de presas sempre é maior que o de predadores, porque um predador não come apenas uma presa. Então, são necessárias várias presas para alimentar um predador. Logo, o número de presas é sempre maior que o de predador. Mas um serve para regular o tamanho do outro. Vocês lembram disso? Se as onças morrem, as capivaras aumentam em número. E se as capivaras morrem, as onças também morrem. Então, uma depende da outra para viver. Relembrou isso aí? Muito bem. Voltando no conceito de população, são indivíduos da mesma espécie que coexistem, que habitam, que vivem numa determinada área. Então, eu tenho 3 exemplos de populações. Aqui eu tenho uma população de caramujos ou caracóis. Aqui eu tenho uma população de samambaias e aqui embaixo uma população de insetos conhecidos como pulgões. Eu tenho, então, 3 populações. Quando essas 3 populações interagem, eu não tenho mais uma população, eu tenho uma comunidade. Lembrou? Comunidade é o conjunto de populações. Porém, turma, na aula de hoje, nós vamos estudar a população, tudo bem? Adiante. No ecossistema, uma população depende da outra para sobreviver. Então, já foi falado, estou reafirmando, tá, gente? Para guardarem mesmo. Eu tenho aqui uma população de sardinhas e uma população de peixes, ó, de olho nas sardinhas. Uma depende da outra, né? Esses peixes maiores dependem da sardinha para viver. Em contrapartida, a sardinha tem a população regulada por esses peixes. Bom,
Então, aqui é uma relação de predador-presa, porque o objetivo é a aquisição de alimento. E aqui as características de uma população. De agora para frente, turma, é como se vocês estivessem tendo aula de geografia. Porém, na geografia, nessa parte da geografia, vocês estudam os humanos. Aqui não, tá? Toda vez que eu citar população, é população de planta, de animal, de bactéria, de fungo, de protozoário. Eu tô falando de biologia. Bom, a primeira característica de uma população é a densidade. Densidade, gente, em física é massa por volume. Em biologia, densidade é o número de indivíduos de uma espécie dividido pela área ocupada. Então, por exemplo, se eu tenho uma área de 10 metros e ali vivem 10 pássaros, a densidade vai ser 1. 10 pássaros numa área de 10 metros. 1 pássaro por metro quadrado. Muito simples, né? O desenho aqui é só para lembrar vocês que nós somos uma população muito extensa, muito enorme, né? E a nossa área, que é o planeta Terra, a nossa área ocupada, que é o planeta, ela não anda suportando um número muito grande, assim, de seres humanos, tá? Uma reflexão para vocês. Densidade é o número de indivíduos de uma espécie dividido pela área ocupada. Fatores que influenciam a densidade, né? O que faz o número de indivíduos por área mudar, se alterar? Lá da geografia, né, gente? Natalidade ou taxa de natalidade, número de nascimentos num determinado período. Por exemplo, se em um ano nascerem 20 micos leões dourados, então eu tenho ali uma taxa de natalidade, que são 20 micos em um ano. Eu tenho que determinar um período, certo? Bom, quantos micos que nasceram em um ano? Nasceram 20, ok? Essa vai ser a natalidade ou a taxa de natalidade. Opostamente, mortalidade ou taxa de mortalidade é o número de mortes num determinado período. Por exemplo, morreram 5 micos leões dourados em um ano. Então, a taxa de mortalidade é 5 micos leões em um ano que morreram. Estão percebendo que é muito simples? Acompanhe o raciocínio porque é muito fácil, é muito simples estudar as populações. A geografia também. Imigração. O imigrante, né, gente? É aquele que entra na população. Taxa de imigração ou imigração é o número de indivíduos que entram na população. Então, se está entrando, por exemplo, em um ano, chegaram 7 micos leões dourados. Então, essa é a taxa de imigração. Entrou 7. Lembra que tinha nascido 20, entrou 7, então a população aumenta em 27. Muito bem. Se tem a taxa de imigração, também tem a emigração. A emigração é o número ou total de indivíduos que saem da população, que vão embora, que abandonam a população. Imagine que foram embora 2 micos leões dourados. Gente, se morreram 5 e foram embora 2, 7 micos leões dourados deixaram a população em um ano. Estão percebendo que é bastante simples, tá? Bastante simples. Natalidade, mortalidade, imigração e emigração vão alterar a densidade, que é o número de indivíduos que habitam aquela área, ok? Muito bem. Adiante. Índice de crescimento populacional, IC. Turma, dá para calcular esse índice de crescimento, tá? A gente sabe que, da geografia, que natalidade e imigração aumentam o número de indivíduos. Lembrando do exemplo anterior, nasceram 20 e chegaram 7, então essa população aumentou em 27. Natalidade e imigração aumentam o número de indivíduos. Em contrapartida, mortalidade e emigração diminuem o número de indivíduos. Morreram 5 e foram embora 2, então diminuíram 7 micos leões dourados na população em um ano.
E, gente, é uma fórmula, perceba que natalidade mais imigração está dividido por mortalidade mais emigração. Se eu quero calcular o índice de crescimento populacional, ou seja, a população ela está em crescimento, ela está em declínio ou ela está em equilíbrio, é só fazer essa continha aqui. O exercício vai te dar esses dados e você vai calcular isso muito facilmente com a matemática básica, certo? Se a natalidade e a imigração forem maior do que a mortalidade e a imigração, a população está crescendo. Se a mortalidade e imigração forem maior do que natalidade e imigração, a população está em declínio. Se der está em equilíbrio, ok? A população não está nem crescendo, nem diminuindo, está em equilíbrio, está estável, tá bom. Não é melhor do que decrescendo. Espero que tenham entendido até aqui, tá bom?